depois aqui do início de janeiro, esta palestra de nutrição, pensámos muito realmente em fazê-la precisamente para ajudar e orientar as pessoas que também queiram agora ter melhores resultados em janeiro. O meu nome é Isabel Cordeiro, eu conheci a Herbalife há 12 anos, trabalho com esta nutrição há 12 anos e também uso a nutrição desde essa altura, e hoje vamos falar aqui um pouco como é que podemos melhorar e otimizar o nosso bem-estar, os nossos resultados do modo em geral. E agora eu gostava de poder passar o próximo slide. E espera aí. Já está, pronto. Então, basicamente, a alimentação, né, e a nutrição são essenciais para que nós estejamos efetivamente saudáveis, porque nós temos um corpo que tem trilhões de células, não é? E que precisam de ser nutridas diariamente. E nem sempre é isso que nós conseguimos fazer chegar às nossas células. Ou por falta de informação, ou por falta de tempo, ou pelo nosso estilo de vida. Muitas vezes acabamos por acreditar que há um peso na genética que tem a ver com o facto dos nossos pais já terem certos problemas, enfim, acabamos por criar a ideia que são as coisas que temos muitas vezes ou aquilo que nós vemos acontecer, nós não podemos muito fazer por isso, mas é sabido hoje em dia, e os dados são das Nações Unidas, que 70% daquilo que nós somos está nas nossas mãos. Depende muito daquilo que nós comemos, do nosso estilo de vida, daquilo que nós pensamos, dos nossos hábitos. Há uma percentagem mais pequena que é a genética e nós podemos com certeza contrariá-la. Vou falar-vos um bocadinho sobre a filosofia da nutrição da Herbalife, que não é nada mais nada menos do que o resultado da investigação dos médicos que trabalham connosco, não é? E portanto são princípios básicos da nutrição, princípios básicos que são essenciais para que o nosso corpo esteja basicamente em equilíbrio. E ele assenta em 4 pilares, não só na nutrição, mas também no exercício físico, regular, não é? Na hidratação e no descanso, que são muito importantes, não é? Aquilo que eu costumo dizer às vezes quando estou a falar com os meus clientes é, se tivermos uma pessoa que até faz tudo bem a nível da alimentação ou consegue ter assim uma alimentação bastante equilibrada, mas depois houver muito desequilíbrio no descanso, na hidratação e no exercício, é natural que ela não se sinta tão bem do que se ela consiga realmente assegurar todos estes pilares. Então, em termos de, basicamente nós vamos aqui enfrentar-nos, né, no pilar da nutrição, que é esse o nosso foco, e vamos tentar passar aqui a ideia do que é que nós necessitamos diariamente. E então, em termos do pilar nutrição, né, que é um pilar essencial, como podem ver aqui na tela, é importante haver um equilíbrio nos nutrientes, macro e micronutrientes que nós vamos ingerir diariamente. E, portanto, deve de haver uma ingestão de 30% das gorduras, 40% de hidratos de carbono, até 30% de proteína e depois haver sempre vitaminas, minerais, fitonutrientes presentes na nossa alimentação diária. Nós vamos partir isto aqui um bocadinho aos bocados e vamos falar sobre cada nutriente em particular. E em primeiro lugar vamos falar sobre os hidratos de carbono. E porquê os hidratos de carbono? Porque eles realmente nem sempre não são muito bem tratados, não é? Porque há um mito em relação aos hidratos de carbono. Então, nós devemos ingerir efetivamente diariamente 40% de hidratos de carbono e desses hidratos de carbono 25 gramas devem ser fibra, que é um tipo específico também de hidrato de carbono. Então, geralmente esse mito tem a ver com os maus hidratos de carbono. Na realidade, os hidratos de carbono, enquanto macronutriente que são são a principal fonte de energia do nosso corpo e são essenciais. Aliás, sem hidratos de carbono nós nem sequer conseguiríamos pensar. Eles estão divididos entre simples e complexos e os hidratos simples são os menos benéficos porque são de absorção rápida, enquanto que os hidratos complexos são aqueles que são assimilados gradualmente pelo nosso organismo e não provocam picos de açúcar no nosso organismo. Cá está, não é? É fácil sempre identificar. Tudo o que for doces, guloseimas, pão branco, massas brancas, tudo o que é branco e todos os alimentos que contêm açúcar adicionado, os brasileiros chamam os hidratos vagabundos, são aqueles que efetivamente nós devemos evitar. Já os hidratos complexos são aqueles que nós devemos usar nas quantidades certas diariamente. Então,
temos os cereais, temos as frutas, os legumes, as leguminosas, não é? São fontes muito importantes que nós devemos de utilizar diariamente. A fibra faz parte também dos hidratos de carbono e a função dela é precisamente ajudar na limpeza do nosso intestino e está presente em todos estes alimentos que eu acabei de falar. É muito importante, quando nós aumentamos também a ingestão de fibra, aumentarmos a ingestão de água, porque aquilo que acaba por acontecer muitas vezes é, nomeadamente as pessoas que começamos a acompanhar, grande parte, como é sabido, e os estudos indicam isso, nós não estamos a ingerir a fibra que precisamos, nós estamos a ingerir apenas metade da fibra diária que deveríamos de ingerir. E com a ajuda da nossa nutrição, com uma maior consciência, as pessoas também começam a introduzir mais alimentos com fibra e depois o que acontece é que às vezes o intestino não corresponde. Porquê? Porque não está lá água suficiente, então temos que sempre aumentar a quantidade de água diária. Ainda há pouco estava a falar aqui com um rapaz que estava-me a colocar essa questão e eu estava-lhe a dizer exatamente isso. A pessoa não bebe água e ela tem que beber água para pôr as fibras a funcionarem e para ajudar na eliminação de todos os desperdícios que vão entrando no nosso sistema. O nosso corpo não consegue armazenar hidratos de carbono, ou seja, tudo o que ele não consegue metabolizar ele vai eliminar sob a forma de gordura e depois começa-se a alojar naquelas zonas que ninguém gosta, né? Nomeadamente na zona abdominal e na zona da anca, né? Mais sobretudo no caso das mulheres. É preciso ter muita atenção a esta questão dos hidratos de carbono. Com certeza que todas as pessoas que estão nesta chamada já conheceram alguém que devido à redução drástica de hidratos de carbono teve estes sintomas. E eles provocam exatamente isto. Se nós reduzimos drasticamente os hidratos de carbono, vai ficar comprometida a nossa função cognitiva, o humor vai ficar inconstante e com irritabilidade, portanto as pessoas ficam irritadas, quem é que já não conheceu, sobretudo uma mulher, né? São mais às vezes as mulheres que fazem este tipo de dietas um pouco loucas, que ninguém pode assim, ficam mal dispostas, não é? Tem a ver com isto. O sistema imunitário pode ser realmente suprimido, não é? Com as consequências que isso pode ter. Degradação da massa muscular, portanto, os hidratos são muito importantes também para a construção da massa muscular. O metabolismo fica mais lento, imaginem só, e aumenta a hormona do cortisol, a hormona do stress, que é o cortisol. E como consequência, é sabido que hoje em dia muitas doenças estão associadas precisamente ao aumento desta hormona no nosso organismo. Aliás, a grande maioria das doenças modernas estão muito associadas ao stress. Portanto, esta informação é importante e nós sabemos que quem está connosco não entra nestas coisas loucas e vai estar em equilíbrio garantidamente. Depois a seguir temos outro macronutriente muito importante, aliás, é o número 1, que é a proteína. Devemos ingerir até 30%, aliás, nos nossos alimentos diários até 30% deve ser proteína. Ela é realmente essencial para a nossa construção muscular, mas não só. A proteína está presente no nosso sistema circulatório, linfático, no nosso sistema imunitário, nos nossos órgãos. Ela é fundamental. E aquilo que nós verificamos também, diariamente, ainda hoje, com as pessoas que tive ontem, todas elas não ingerem a proteína diária necessária. Isso vai criar desequilíbrios e um dos principais é realmente também o excesso de peso. Então, onde é que nós podemos encontrar a proteína? Nos laticínios e nos ovos, para quem os consome. Por vezes há pessoas que dizem que comem um ovo ao pequeno almoço ou comem um ovo, fazem uma omelete. Atenção que para atingir aquilo que será indicado para uma refeição principal, portanto para um pequeno almoço, almoço ou jantar, nós deveríamos pelo menos ingerir 7 claras de ovos para atingirmos 25 gramas, porque esta, por exemplo, é a quantidade que deve de parte de uma refeição principal, estão a ver? Por exemplo, já lá vamos ao bife, é esse o exemplo. Por exemplo, assim, um iogurte magro já tem 5 gramas de proteína, será mais indicado para um snack. Na carne, para quem esta opção, temos aqui, né, que habitualmente como é que nós sabemos qual é a quantidade? É um bife, né, um bife médio tem na ordem das 25 gramas de proteína, que é aquilo que nós devemos ingerir por refeição. Até porque o nosso corpo não consegue metabolizar mais do que essa quantidade e ela deve ser dada em porções ao longo do dia. No peixe, um bocadinho mais, precisamos de um bocadinho mais de quantidade para poder ter a mesma quantidade de proteína e, por exemplo, no atum, uma lata de atum 25 gramas de proteína. Portanto, pode ser um complemento de uma refeição, de uma salada, mas tem que ser uma lata de atum, não pode ser só um bocadinho.
As leguminosas, para pessoas, por exemplo, que são vegetarianas, são uma excelente fonte também de proteína, mas aqui já temos que fazer combinações. Porquê? Porque só há uma leguminosa, que é a soja, que contém todos os aminoácidos essenciais, é o que já vamos ver a seguir. Todos os outros têm que ser complementados para nós obtermos todos os aminoácidos essenciais. E vamos supor que fazemos uma combinação. Para termos, por exemplo, 25 gramas, temos que combinar, por exemplo, quinoa, tofu e por exemplo, vamos supor, feijão. E com esta combinação de meia chávena, como está aqui indicado, nós conseguimos atingir as 25 gramas de proteína. Há sempre esta discussão sobre as fontes de proteína, não é? Hoje em dia, em relação, nomeadamente à carne, a discussão tem a ver também com outros assuntos, nomeadamente com aquilo que nós sabemos que são as gorduras saturadas e antibióticos, tudo o que está presente, mas também com a sustentabilidade. Cada vez há mais pessoas preocupadas com essa questão e isso é muito mais desgastante para o nosso planeta, não é? E não é suportável, sabe-se hoje em dia o consumo de carne está a haver para aquilo que é os recursos necessários. Então, isso é um assunto e é uma das razões que leva também muitas vezes as pessoas a fazerem tomadas, cada vez estarem a tomar outras opções em termos de alimentação. Em termos, vá lá, mais científicos, aquilo que os nossos cientistas nos informam é isto, é que efetivamente as proteínas, como eu falei, referi ainda há pouco, a mais completa é a soja, né? Que vai aqui até aos 10 aminoácidos, a clara do ovo, que é uma excelente fonte de proteína, depois a proteína do soro do leite e depois um pouco mais abaixo a carne, o frango e depois, como podem ver aqui também, os grãos e outras leguminosas são excelentes, mas devem ser combinados com outras proteínas. A proteína, de facto, é fundamental para nos dar saciedade e, como vos falava ainda há pouco, nós também constatamos isto diariamente, as dietas atualmente são pobres em boas proteínas, muitas vezes, e em bons hidratos de carbono. E devemos estar alerta, né, em relação a isso e se por acaso fomos convidados, com certeza fomos convidados aqui pelo nosso treinador de bem-estar ou por alguém que já está mais dentro deste assunto, ele pode nos ajudar a ver isso também. A seguir, o outro macronutriente que é importante é a gordura, sim, porque nós precisamos de comer gorduras, mesmo saturada, em pequenas quantidades muito pequenas, mas a gordura, vejam só o quanto ela é importante. Para o funcionamento do coração, do cérebro, das articulações, também a nível do sistema imunitário e funciona também como uma reserva de energia de calor, não é? Do nosso organismo. É muito importante. Agora, o que é importante é nós fazermos boas escolhas em relação às gorduras. Portanto, nós devemos de ingerir, peço desculpa, mais à frente nós vamos falar mais um bocadinho sobre as gorduras, mas na realidade é o ômega 3, é fontes de ômega 3 ou ômega 9. Nós atualmente estamos a ingerir demasiado ômega 6, né? Tudo o que vocês possam imaginar que são as gorduras más, né? E que estão presentes em alimentos que não são os mais indicados para nós consumirmos. Depois, falámos sobre estes três macronutrientes e agora os micronutrientes. Eles não são micro por serem menos importantes, mas porque devem ser ingeridos em menores quantidades e são essenciais hoje em dia também para o equilíbrio da nossa alimentação. Depois temos também os fitonutrientes, né, que ainda são mais pequeninos e são aqueles que dão cor ao alimento. Porque é que nós devemos, na realidade, ter uma alimentação variada, diversificada, o mais colorida possível? Por estas razões, porque são estes pigmentos que estão presentes nos alimentos que nos dão bem-estar, que nos dão saúde, porque eles são ricos em antioxidantes, não é? Como vocês podem aqui, por exemplo, reparar, temos aqui vários alimentos, olha, por exemplo, a berinjela, as uvas, a couve roxa, os figos, a alcachofra, são todos exemplos, por exemplo, de alimentos roxos e que são importantes para retardar o envelhecimento, né, porque têm antioxidantes e neutralizam, por exemplo, substâncias cancerígenas. Todos eles, se vocês verificarem, e se calhar podemos pensar se na última semana este tipo de cor entrou nos nossos pratos e com que frequência. Então, é importante procurar sempre diariamente fazê-lo, porque se a nossa alimentação estiver um bocado monótona em termos de cor, também é isso que nós estamos a dar ao nosso corpo e ele precisa de outro tipo de nutriente, de fitonutriente, neste caso. Pronto, e a pergunta é mesmo esta, será que nós estamos a assegurar as necessidades diárias do nosso organismo? Bom, nem sempre, não é? É isso que temos constatado, nem sempre porque
do modo geral, estes exemplos que nós temos aqui, alguns podem ser um bocado drásticos, mas são a realidade, não é? Nós sabemos que há cada vez mais pessoas preocupadas realmente com aquilo que estão a comer, mas, do modo geral, a grande parte da população que não tem tempo, que não tem disponibilidade, o que é que come de manhã, por exemplo, no seu pequeno almoço? Pequenos almoços rápidos, ou não come, ou come cornflakes, como eu comia há 12 anos atrás, torradas, um café e um bolo, um café, um galão, não é? E pouco mais do que isto. Depois, à meia da manhã, vem o bolinho, vem a chamuça, vem a bolachita, né? E depois, às tantas, ao almoço, nem se come devidamente, uma sopa ou uma sandes, porque não há tempo para mais, quando não são coisas piores. E por aí fora, né? E muitas vezes é assim que decorre o dia de muitas pessoas hoje em dia. Além do mais, estes alimentos também todos eles têm demasiado açúcar e nós damos aqui alguns exemplos. Em termos de pequeno almoço, por exemplo, não temos os cornflakes, mas eles também estão cheios de açúcar. Temos aqui o exemplo do choca-pique, que é muito comum, nomeadamente nas crianças. E nós falamos muitas vezes aqui destes exemplos e eu acho que isto dá que pensar porque, vejam só, nós não devemos ingerir mais do que 25 gramas de açúcar adicionado por dia. Então, uma dose de choca-pique tem 9,5 gramas, ou seja, mais de 2 pacotes de açúcar branco, né, que é o pior. E não há criança nenhuma, ou pessoa, também há adultos que comem isto, que só coma 9 esta quantidade, porque geralmente a dose que é superior, as pessoas comem mais, portanto, garantidamente comem logo mais açúcar de manhã. E então nas crianças isso vai-se refletir logo na agitação, na falta de atenção na escola, e enquanto elas não mandarem aquele açúcar de fora, elas não param. O pior é que elas depois voltam a comer mais açúcar à meia da manhã. Pronto, aqui vários exemplos. Estas águas, aparentemente inofensivas, têm 19 gramas de açúcar. Podem confirmar, está lá no rótulo. A Ucal, aqui este leite, que tem 25 gramas de açúcar. Portanto, vejam só, contém só 6 pacotes de açúcar e mais de 6 pacotes de açúcar lá dentro do leite. É impressionante. Todos estes sumos, portanto, tudo isto são alimentos a evitar e que provavelmente no futuro até vão ter rótulos, como tem o tabaco. Então, o pequeno almoço muitas vezes é onde começa a maior falha, né? Onde nós nem sempre conseguimos. Era o meu caso, né? Eu antes de usar o pequeno almoço que uso hoje em dia não tinha conhecimento de outro melhor. Então, o pequeno almoço deve fornecer todos aqueles nutrientes naquelas proporções como vos falei há pouco. Porque se assim for, nós vamos garantir que o nosso organismo, o nosso metabolismo vai estar mais rápido, vamos estar com melhor humor, vamos ter um melhor desempenho físico e cognitivo. Ainda hoje estava com uma pessoa no clube, eu tenho um clube de nutrição aqui em Lisboa, em Benfica, e ela estava a fazer uma pós-graduação, tem um bebê pequeno e ela está numa fase em que precisa de... E eu disse-lhe para ela para já começar com o pequeno almoço, que ela ia sentir a diferença, não é? E porque o pequeno almoço dela também é um pequeno almoço desequilibrado. E, portanto, começa aqui esta parte do nosso desempenho. Eu senti muito também essa diferença. Ajuda também a controlar melhor o apetite, porque nós vamos estar mais saciados e equilibrados e vamos ter tendência para comer coisas menos boas. E ajuda também no controle do peso, naturalmente, por essas questões. Pronto, já falámos há pouco aqui dos pequenos almoços modernos, né? Modernos atuais, habitualmente, muito açúcar, muita gordura, poucos nutrientes. E as consequências são precisamente estas. Aumento do peso, falta de energia, sonolência, mais fome ao longo do dia, tendência para comer coisas menos boas. A Herbalife sabe disto, não é? A Herbalife sabe disto já há quase 40 anos, vai fazer 40 anos agora no próximo mês de fevereiro, e existe precisamente para ajudar-nos, nós que vivemos neste mundo acelerado cada vez mais, numa vida em que nem sempre há tempo, a ter soluções equilibradas, personalizadas, para que nós possamos equilibrar melhor a nossa alimentação e ter uma garantia de satisfação de 30 dias. Por trás dos produtos, que vamos falar também um pouco mais à frente, há uma liderança científica excepcional, podem estar confiantes de tudo aquilo que nós vamos aqui passar, para quem ainda não conhece os produtos ou que está a iniciar-se na sua utilização, que eles são de excelência, são seguros. Eu vou só aqui referir a alguns médicos, aqui o Dr. David Iber, que é o médico responsável por toda a equipa científica, trabalha há muitos anos com a Herbalife, considerado dos melhores médicos da América já por vários anos, tem uma obra feita em termos de investigação a vários níveis, é uma pessoa com faz de currículo e que trabalha há bastantes anos com a Herbalife. O Dr. Louis Gnarro, que está aqui assim, foi o Prémio Nobel da Medicina em 1998, é o único médico que recebeu um Nobel que trabalha na área da nutrição e ele escolheu a Herbalife, efetivamente, para
dar o seu nome e o seu conhecimento, que é uma coisa extraordinária, né? Também para nós. O Dr. Vazilos Francos, ele trabalhou na entidade que regula tudo o que é suplementos na América, e aquela entidade é muito rigorosa, e quando ele se reformou foi procurar a Herbalife e quis trabalhar com a Herbalife. Portanto, se ele escolheu a Herbalife foi por algum motivo, ele conhecia todas as empresas e ele escolheu a nossa. Então, em termos dos nossos objetivos e do nosso programa nutricional, basicamente nós vamos conseguir então equilibrar aquelas quantidades que eu ainda há pouco falei, e como? Também não só com a nossa nutrição, mas com a ajuda do nosso treinador de bem-estar, com a pessoa que nos vai apoiar ou que nos está a apoiar nesse... E aquilo que eu vos sugiro é deixem-se conduzir por essa pessoa, porque ela ou alguém, mesmo que ela não tenha tanta experiência ainda, há aqui pessoas mais experientes, outras menos, mas nós temos formação, usamos a nutrição, trabalhamos realmente com um grupo, com uma comunidade de pessoas que estão realmente empenhadas em ter uma vida mais saudável, mais ativa, e também passarem tudo isto para as pessoas que estamos a acompanhar, para os nossos clientes, para os nossos membros. O principal conceito que a Herbalife, realmente eu sinto que é mesmo ainda hoje, é muito inovadora, porque nada disto ainda fala-se, mas não há grandes soluções no mercado, é realmente esta do pequeno almoço. O nosso pequeno almoço equilibrado fornece-nos tudo o que é necessário logo pela manhã, é super rápido, é muito flexível, a gente pode preparar de qualquer maneira, a qualquer hora, é uma excelente fonte de proteína que é muito importante no pequeno almoço, podemos personalizar de acordo com a nossa necessidade, super nutritivo, delicioso, e tem uma ótima relação custo-benefício. O primeiro passo do nosso pequeno almoço ideal é o nosso aloe vera. E o nosso aloe vera contém, por exemplo, fitonutrientes, como há bocadinho eu vos falei ali deles. E para além disso, ele é muito bom para suavizar todo o sistema digestivo, todo o nosso trato digestivo, para purificar. Portanto, é muito bom beber o aloe logo em jejum, eu adoro e eu sou fã porque tem também excelentes resultados. Mais recentemente temos uma nova bebida de aloe vera, o Aloe Max. Porquê que é Max? Porque ainda contém mais sumo de aloe, é quase 100%, 97% de aloe vera, não contém corantes, não contém aromatizantes artificiais, é certificado pelo Conselho Científico Internacional do Aloe, portanto são extraídos a frio, como é naturalmente todo este nosso aloe, e controlado desde a planta, que a Herbalife faz esse controle. Portanto, é um produto de excelente qualidade. De seguida, o nosso extrato de chá, nossa bebida de chá com plantas aromáticas, é mesmo muito delicioso, não há ninguém que não goste. Também contém fitonutrientes, ajuda a reduzir o stress oxidativo das nossas células também, porque contém efetivamente estes fitonutrientes, e depois também tem aqui uma coisa muito boa, que ele é termogénico, ou seja, tem lá plantas que ajudam na termogénese aqui das nossas gorduras. Portanto, agora então nesta altura do ano, eu também tenho usado e abusado, porque todos nós, né, como temos os nossos excessos agora no Natal, e o aloe, este extrato ajuda realmente muito nesse processo, acelera-nos o metabolismo. Depois a nossa refeição equilibrada, que é o nosso produto estrela, né, a Fórmula 1, como há pouco vos falei dos benefícios, ela é muito prática, pode ser um batido, pode ser um pudim, podemos fazer uma papinha com iogurte, e temos o quê? A garantia que logo pela manhã o nosso corpo recebe todos estes nutrientes nas proporções adequadas, e isso vai ser com certeza muito benéfico para todos nós. Daqui a alguns exemplos também pode ser uma waffle, pode ser um muffin, às vezes para variar, hoje em dia temos outras ideias, às vezes aparece uma pessoa ou outra que não gosta tanto de um batido ou de um preparado de outra forma, e temos aqui outras opções. Agora, proteína, onde é que nós podemos encontrar a proteína? Já há pouco falámos da sua importância também nos nossos produtos. Podemos encontrá-la, para além de, como já vimos há pouco, na nossa Fórmula 1, não é? Que podemos usar logo pela manhã, mas também podemos usar depois numa outra refeição, almoço, jantar. Temos a nossa Fórmula 1 Express, que é precisamente a nossa refeição equilibrada em barra, sempre que não há tempo, não é? Para preparar, à hora do almoço, às vezes a pessoa está a correr de um lado para o outro, e em vez de comer aquela chamuça e aquela sopa, aquela coisa ali, sabe-se lá às vezes preparada como e por quem, onde se vai comprar, temos a nossa barra, é baixa em calorias, tem 15 gramas de proteína e é só preciso meio litro de água, comemos a barra e pelo menos por 2 horas ficamos com certeza saciados. A Fórmula 1 24 já é quem mais prefere esta solução, são atletas, são
como por exemplo o nosso Cristiano Ronaldo, que é o fã dos nossos produtos já há vários anos, mas também pessoas que praticam desporto, não é? Não necessariamente para atletas de alta competição, mas uma boa opção. Aqui a fonte da proteína não é vegetal, mas é o soro do leite. Depois outra solução que a Herbalife também tem para nós, muito recente, é um produto muito jovem aqui no nosso mercado, que é um batido de proteína com água, portanto não é um substituto de refeição, está bem? Pode ser um snack, pode ser um pós-treino, um lanchinho, pronto. E como é um sabor muito neutro, nós podemos fazer dele aquilo que nós quisermos. Podemos até inclusivamente adicionar, se gostarmos, até espinafres, há quem ponha cenoura, né? Podemos inventar nozes, podemos inventar, até porque adicionando depois alguns elementos ele acaba por chegar às mais de 200 calorias e já podemos até torná-lo numa refeição. Uma dose do Provin dá-nos 20 gramas de proteína. Porquê é que nós falamos aqui realmente tanto na proteína? Porque não existem muitas opções no mercado também a este nível, saudáveis e equilibradas, nomeadamente para snacks. Há um pouco essa falha, não é? E aqui para além de tudo o que eu já vos falei, ainda tem aqui estes benefícios para quem for mais exigente, para vegetarianos, não tem glúten, não tem lactose. Outra solução que também temos é a nossa mistura para bebida de proteína, geralmente utilizamos muito para fazer também preparar o nosso pequeno almoço com a nossa Fórmula 1, porque é como eu costumo dizer que é o nosso leite vegetal em pó, né? Portanto pode ser utilizado como a base do nosso batido ou como um snack, porque ele contém 15 gramas de proteína e se eu bebo um copo desta bebida eu fico totalmente saciada e com poucas calorias, e para quem está a fazer um programa de perda de peso faz toda a diferença no jogo calórico diário e faz toda a diferença também no jogo de nutrientes diário, porque a densidade de nutrientes que está presente de facto nos nossos produtos é inigualável. Posso-vos garantir isso. Depois temos aqui a seguir aqui o nosso suplemento personalizado de proteína, que nós vamos utilizar em complemento. É assim que nós personalizamos, porque falem com o vosso treinador de bem-estar, ele pode-vos dizer qual é o vosso fator proteico e de acordo com isso, se eu estou a treinar ou se eu preciso ou estou a fazer aumento de massa muscular e sobretudo se eu estou a fazer um programa de perda de peso, todas as pessoas têm mais de 10 quilos para perder ou mesmo menos, ou seja, é essencial utilizarem este suplemento personalizado porque é ele que vai ajudar a que não haja flacidez e que haja realmente uma boa reconstrução muscular. Eu, quando conheci realmente a Herbalife, fiquei impressionada porque as pessoas não tinham que ir fazer plásticas a seguir se utilizarem corretamente os nossos produtos e seguirem as orientações, porque efetivamente o nosso corpo fica bem, não é? Não fica, como vocês sabem, pessoas que fazem grandes perdas de peso não ficam propriamente às vezes no melhor estado. Uma colher, 5 gramas de proteína e depois isto como disse, é personalizável. Depois ainda temos aqui 2 recuperadores para os amantes do desporto e para quem pratica exercício físico, são 2 recuperadores dependendo do tipo de treino. Do lado esquerdo temos o Rebuild Strength, que tem 25 gramas de proteína por dose, que é mais indicado, por exemplo, para treinos de força, para musculação, daí que seja mais necessário uma maior quantidade de proteína versus, por exemplo, hidratos de carbono. Já o Rebuild Endurance é para outro tipo de treinos, para pessoas que praticam yoga ou fazem natação, em que não há tanto desgaste a nível muscular, é também necessária a proteína, estão ali 10 gramas por dose, mas a proporção é superior em termos de hidratos de carbono. Lanches proteicos, para além daqueles snacks que falei há pouco, também podem ser usados como lanche. As nossas barras de proteína, as pessoas adoram. Ainda hoje tive uma pessoa que deu uma barra para ela experimentar, mandei-lhe mensagem, então e a barra? E ela, maravilhosa! Eu também sou suspeita porque eu dei aquela que eu gosto mais, eu gosto de todas, mas prefiro a de chocolate com amendoim, que é muito boa e para além do mais dá-nos 10 gramas de proteína, é muito prática, é só pôr na mala e quando não há tempo para comer mais nada, uma barra de proteína sacia-nos também e é um excelente snack, com poucas calorias. Os nossos grãos de soja já são um snack salgado, com sal marinho, tem 9 gramas de proteína e eu também gosto muito de misturar, às vezes com um bocadinho de barra e grãos de soja, porque faz ali o contraste e é bom, experimentem. Eu às vezes mesmo dentro do batido também é muito interessante. Eu gosto bastante no de café latte. Depois temos aqui a nossa sopa de tomate gourmet, que também tem proteína, é rica em licopeno e muitas vezes pode ser aquela opção para nós usarmos, por exemplo, quando chegamos a casa e não comemos pão.
pode ser uma opção. Nestes dias frios também uma sopa quentinha pode ser bom. Podemos também enriquecê-la com um vinho, pôr ovo, não é? E misturar lá o ovo e fazer tipo escalfado. Pronto, há várias opções. Esta sopa é muito prática e é saborosa. Depois, este é o produto mais recente que a Herbalife nos proporcionou, cada vez mais, obviamente, que também a pensar em soluções para pessoas mais específicas, com outro tipo de exigências. O Tri-Blend Select é um batido também de proteína, neste caso com proteína de ervilha, quinoa e linhaça. São ingredientes também todos de origem natural. É uma solução com um saborzinho a banana, um leve aroma à banana. Nós podemos utilizá-lo exatamente para isso, depois de um treino, como um snack, é mais outra opção para pessoas que não querem comer soja por alguma razão ou têm alguma questão, algum preconceito em relação à soja. E pronto, com todos os benefícios que têm aqui os nossos pós-nutricionais, neste caso este aqui também temos de vitaminas, de minerais, de vitamina C, rica em zinco, em ferro, é também uma excelente opção, dá umas waffles muito boas, eu adoro fazer waffles aqui com o Tri-Blend. Depois, micronutrientes, onde é que nós vamos encontrar os micronutrientes nas nossas soluções? No nosso complexo multivitamínico, também é uma outra situação que nós vemos muitas vezes, e é sabido, havendo estes desequilíbrios na alimentação nem sempre é fácil as pessoas estarem a ingerir o que é necessário. Depois daí vem o quê? Cansaço, muitas vezes unhas fracas, perda de cabelo, a pessoa anda cansada da cabeça. Então, o nosso multivitamínico para o homem, que tem também aqui, contribui nomeadamente para fortalecer o sistema imunitário, a parte da função muscular, o desempenho mental, o metabolismo da energia, pronto, tem aqui esta componente muito boa, portanto o nosso Fórmula 2, o nosso complexo multivitamínico, Fórmula 2 porquê? Porque trabalha no nosso corpo em sinergia com a Fórmula 1, ele foi feito e foi desenvolvido para que com a Fórmula 1, não é? Nós temos o nosso nível ótimo de nutrientes no nosso corpo garantido, ou seja, não, garantimos que não perdemos reservas. Eu, por exemplo, notei isso, que usei durante a gravidez, que eu não tive essas questões em relação a que acontece isso acontece com muitas mulheres. Portanto, se estamos a tomar um batido por dia, uma Fórmula 1, imagina, vamos pôr no nosso pequeno almoço, devemos depois no almoço e jantar tomar o nosso Fórmula 2. Se estamos a fazer um programa de perda de peso e estamos a ingerir duas refeições Herbalife, na refeição que não é Herbalife, tomamos um multivitamínico. Ok? Em relação às senhoras é a mesma coisa, ele está feito da mesma forma, tem muitas alegações, esta fórmula é uma a Herbalife já tem esta fórmula há muitos anos, mas recentemente ela foi ainda mais melhorada e nós vemos muitos resultados que os nossos clientes têm realmente com elas. Depois, aqui sim, nos micronutrientes, temos aqui mais outro suplemento, que é o Thermocomplete, ajuda muito em programas de perda de peso, ajuda a acelerar o metabolismo. Este Thermocomplete também é rico em vitamina C, que é muito importante para a absorção de alguns nutrientes também. Ajuda também na eliminação da gordura, portanto, quem está aí forte a tentar chegar a bons resultados este ano, pode adicionar, desde que não seja hipertenso e não tenha nenhuma questão com nada que seja energético, pode adicionar ao seu programa porque vai dar um boost nos seus resultados. Depois, há pouco falei ali no Dr. Lignar, este produto tem mesmo a assinatura dele, chama-se Nightworks, é nutrição noturna para o coração e serve exatamente para melhorar o funcionamento de todo o sistema circulatório durante a noite, uma vez que o Dr. Lignar, no estudo que fez durante 30 anos, uma das coisas que identificou é que durante a noite há um gás no nosso organismo que é o óxido nítrico, que tem tendência a baixar e isso está relacionado com os acidentes, com os problemas cardiovasculares e ataques cardíacos que geralmente acontecem durante a noite. Depois, vitamina, o Extracal. O Extracal é um suplemento de cálcio e magnésio, não devemos ter problema nenhum em relação à sua ingestão porque ele tem lá a vitamina D que vai levar o cálcio para onde ele é necessário. Portanto, o cálcio, nós aprendemos aqui que é uma Maria vai com as outras, portanto, se ele não tiver a vitamina D para o encaminhar para onde é necessário, ele vai se alojar em outros sítios e faz calcificações. Podem ficar descansados que isso não acontece aqui com o nosso Extracal, ele vai ser encaminhado para onde ele é necessário, nomeadamente as mulheres a partir dos 35 anos devem ter atenção também à toma de um suplemento de cálcio.
Depois, o Cell Activator, rico em vitaminas do complexo B, ajuda também em programas de perda de peso, de aumento de peso. Porquê? Porque o Cell Activator ajuda a que os nutrientes sejam melhor absorvidos pela nossa célula. Além do mais, pessoas que têm dietas em que ingerem pouca carne ou não ingerem, devem ingerir este suplemento. O Lift Off é para dar um boost de energia, se quem quiser ficar a estudar toda a noite, ou for fazer uma viagem, ou melhorar a concentração, é muito bom, é efervescente, não tem excesso de açúcar, só tem 10 calorias, saboroso, é uma excelente opção a esse nível. Depois o Guaraná é um suplemento que é extraído da folha da guaranina, é muito importante também para a nossa atividade cerebral, para a nossa memória. Há até quem o utilize também, por incrível que pareça, para descansar à noite, mas porque ele é um biorregulador. Portanto, o Guaraná, eu sou fã do Guaraná porque eu não bebo café e ele ajuda-me a dar aqui assim, interpretar às vezes quando é necessário. E quando não é, nós sentimos mesmo, não há cansaço mental. Agora, em relação às gorduras, nós há pouco já tínhamos falado que hoje em dia é muito importante equilibrar as gorduras, ou seja, devemos ingerir menos gorduras más, menos ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3. O ômega 3, e podemos pensar, das pessoas que estão aqui presentes na chamada, não sei quantos é que somos, mas quem é que come semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana, peixe de mar? Tem que ser peixe de mar, porque cada vez há mais peixe. Aliás, há peixe, com certeza, como sempre houve disponível no mercado, mas cada vez o peixe é de viveiro, não é? Não é o peixe de alto mar. E só o peixe de alto mar é que é rico em ácidos gordos ômega 3, porque eles comem uma alga que está lá no fundo do mar e que só esses peixes vão lá buscar. Então, eu uso um suplemento de ômega 3 há 12 anos, quando soube disto, porque nem sempre consigo ter essa ingestão adequada. Então, ele é muito importante para o normal funcionamento do coração, da visão, mesmo muito importante, em termos cerebrais, a nível do controle dos triglicéridos e da tensão arterial. Para uma função normal, para estes 3 primeiros aspectos que eu referi, basta tomar um por dia, mas, por exemplo, quem tem triglicéridos elevados, nós temos esta alegação que podemos fazer e, portanto, se tomar 4 por dia, vai conseguir controlá-lo, e depois também com uma alimentação equilibrada. E em termos de tensão arterial, serão 5 por dia para ajudar no controle da sua tensão arterial. Portanto, a boa notícia é que temos soluções naturais e podemos não recorrer a um químico para o fazer. Cá está aqui o exemplo mais visual para nós vermos. E agora vou aproveitar para me hidratar um bocadinho, porque a falar começa a secar a garganta. Pronto, vamos passar então aqui a mostrar onde é que nós temos hidratos de carbono também nos nossos produtos. Hidratos de carbono, fibra, neste caso fibras para ajudar na eliminação das gorduras, no funcionamento adequado do nosso sistema digestivo, nomeadamente do nosso intestino. Temos este suplemento que é o fibras e ervas, que é em pastilhas, há pessoas que preferem desta forma e que é importante é tipo o escovilhão do nosso intestino. Depois uma outra fórmula mais recente que a Herbalife também tem para nós, que neste caso é em pó, é um suplemento de fibra em pó que nós podemos adicionar ou no nosso batido, ou fazer simplesmente uma bebida com ela e beber, podemos adicionar no iogurte e aí estamos a ingerir mais 5 gramas por dia. É muito saboroso, tem mesmo um cheirinho a maçã e sabe a maçã. Depois o beta-art serve para quê? Para ajudar a baixar o colesterol. Quem fizer corretamente com as doses indicadas vai baixar o seu colesterol com o beta-art e inclusivamente, obviamente, claro, com as medidas na alimentação necessárias e neste caso este é uma fibra e está feito de forma a que nas quantidades recomendadas, que neste caso são duas colheres diariamente para quem tem o colesterol elevado. Para quem tem bons níveis de colesterol e quer manter, basta usar uma colher de beta-art que contém o beta-glucano da aveia e essa colher também mais uma vez pode ser no nosso batido, no iogurte. Bom, podemos fazer uma bebida com sumo de laranja, há várias maneiras de poder fazer. E em termos de fitonutrientes, nós temos aqui o nosso suplemento, que agora é muito importante nesta altura do ano, para nos afastar daí das gripes e de tudo que acontece geralmente nesta altura, que é o Rosegard, que é para fortalecer o nosso sistema imunitário, é rico em rosmaninho, em astrálio e curcuma, que são, e vitaminas, não é? Antioxidantes e que vão fortalecer bastante. Tenho várias pessoas que já usam há bastante tempo, eu própria também uso desde sempre o Rosegard, e que sentem realmente muitos benefícios por usarem o Rosegard.
Em termos de hidratação, para além do que já falamos há pouco, do aloe e do nosso extrato de ervas, temos alguns otimizadores, temos o Hydrate, que também nos ajuda a hidratar e a repor minerais, por exemplo, que são perdidos durante o treino, ou mesmo que não façamos treino, ele como é baixo em calorias, também há muitas pessoas que optam como para dar sabor e não só, e vitaminas à sua água e tomar com baixas calorias. O CR7 Drive, que é uma bebida hipotónica para tomar durante o treino, para repor o sódio, sobretudo, e o magnésio que é perdido pela transpiração. E depois o Prolong. O Prolong já é uma combinação de proteínas e hidratos de carbono. É um produto muito inovador, porque é Prolong para pessoas que praticam desportos superiores a 1h30. E então os atletas que o fazem, e temos tido muitos testemunhos realmente de pessoas que sentem um desempenho incrível ao tomarem o Prolong, porque ele vai estar a repor todos estes elementos que estão a ser perdidos, que neste caso já não são só sais minerais, ou seja, há um desgaste né, constante, por exemplo, da massa muscular nestes treinos muito prolongados. Então, isto era o que eu tinha para vos falar, assim de uma forma resumida, não é? A gente tenta passar a informação de modo a que o essencial passe, com certeza que há sempre dúvidas e depois onde poder fazer as perguntas aos vossos treinadores. Aqui não temos muito espaço para perguntas nesta chamada online. Temos aqui, só para finalizar, mostramos aqui a parte da nossa nutrição externa. Herbalife tem um conceito de nutrição no total e todo o conhecimento que tem a nível da nutrição aplica-o também no nosso maior órgão, que é a pele. E também é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós pomos na nossa pele, porque isso vai estar a fazer parte do nosso corpo, não é? Peçam à pessoa que os convidou para fazer uma hidratação ou para conhecer a nossa nutrição externa, que também é ótima. Eu utilizo, aliás, um dos meus maiores resultados é a nível da pele, com toda a nutrição externa da Herbalife. Em resumo, temos aqui ferramentas e temos aqui muita coisa à nossa disposição que nos pode realmente ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, a estarmos mais saudáveis, temos soluções práticas a vários níveis e podemos efetivamente, se a tendência está a ser seguirmos a genética lá de casa, contrariar essa genética. Há muitas pessoas que estão a fazê-lo. Havia pessoas que acreditavam que a genética é que estava a pesar mais, mas já perceberam que está nas mãos delas. E nós podemos ser também agentes de mudança quando fazemos isso connosco próprios e as pessoas veem em nós um exemplo e depois elas próprias também vão querer fazer o mesmo que nós. Estes elementos todos não são fáceis de combinar, mas são muito mais fáceis de combinar com a nutrição da Herbalife. Tem o apoio do vosso treinador. Deixa-me ver, por acaso eu até consegui. Eu, na realidade, se alguém tiver alguma pergunta assim específica, ainda, por acaso eu estou a ver aqui o tempo, ainda podemos só 1 ou 2 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguma dúvida em relação àquilo que está a fazer neste momento? Eu acho que tenho os vossos micros ligados. Deixa-me ver. Eu penso que sim. Sim, estão. Não, ok. Pois estava a ouvir ali alguém. Então pronto, então se não há dúvidas, temos aqui muitas pessoas com certeza com resultados. Não vamos ter tempo de falar com todos. Gostava muito de ouvir todas as pessoas, porque os nossos resultados são realmente incríveis. E temos aqui vários exemplos. Eu vou chamar 2 ou 3 pessoas só para partilharem um bocadinho há quanto tempo é que fazem a nutrição e os principais resultados que tiveram. E vou perguntar ao Rui Abrantes se ele está na chamada. Está que eu estou a vê-lo. Está aqui, Rui. Olá, boa noite Isabel, boa noite a todos. O meu nome é Rui Abrantes, na realidade utilizo os produtos da Herbalife desde abril de 2015. Comecei porque procurava perder peso e não conseguia, já andava no ginásio a treinar 3 vezes por semana, mas não conseguia porque não conseguia controlar a parte no que diz respeito à alimentação. Então o meu personal trainer na altura falou-me da Herbalife, experimentei, fiquei muito entusiasmado com os primeiros resultados, logo ao final de poucos dias sentia-me com mais energia, já tinha perdido algum volume e algum peso. E ao final de 2 meses, em apenas 2 meses, mantendo a rotina do treino também para otimizar, mas com o acompanhamento dele e com a ajuda da nutrição Herbalife,
consegui perder 11 quilos em apenas 2 meses e ao final de 6 meses já tinha perdido 20 quilos que mantenho perdido até hoje. Excelente, parabéns, parabéns, Rui. Espetacular resultado. Olha, e eu gostava de saber se a Marta Ribeiro está aqui na chamada. Olá Isabel, estou aqui, boa noite. Boa noite, Marta. Conta lá que tens um resultado espetacular. Então, boa noite a todos, o meu nome é Marta Ribeiro, eu falo do Espaço de Arcos. Eu conheço a nutrição há 2 anos, eu portanto desde abril de 2017. Eu estava gordinha, estava mesmo a precisar da nutrição, portanto eu estava cheinha. O meu problema tinha a tensão arterial alta, porque claro está, má nutrição, o corpo fica mal nutrido, e tinha completamente a tensão arterial alta. Passava a vida no hospital a pôr o comprimido debaixo da língua. Entretanto, com uma boa nutrição, a minha tensão arterial ficou completamente regularizada. Já não tomo o comprimido para a tensão arterial, que para mim é fantástico, já não passo mais vezes nenhuma no hospital e desde então perdi 30 quilos e estou muito feliz e obrigada, Herbalife. Parabéns, Marta, também pelo teu empenho. Que idade tens, Marta? Tenho 38. Agora vejam só, não é? Como é que seria a história da Marta se ela não tivesse feito esta mudança na vida dela, e também já está a influenciar também outras pessoas com o resultado dela. Sim, é verdade, porque o médico também me tinha dito que nesta altura do ano, nesta altura já não estava cá, com as tensões todas. Entretanto, eu ia perguntar ao António Mendes, que está também, a Marta, que podem ver, está aqui o resultado dela no canto inferior direito da tela, e temos aqui o António Mendes, se ele estiver na chamada, eu também gostava de ouvir o resultado dele, que é mais um resultado assim a nível de desporto, por assim dizer. Boa noite. Tudo bem? Consegues-me ouvir bem, Isabel? Muito bem, perfeitamente. Nem sei como é que consigo ouvir-te aí do Porto. Essas novas tecnologias. Então, eu faço nutrição Herbalife já há 12 anos, já é o meu pequeno almoço. De formação académica, sou licenciado em Educação Física e Desporto, sou professor de treino e treino de forma regular desde os 17 anos, artes marciais e faço musculação. Contudo, apesar dos treinos, há 3 anos e meio atrás não estava satisfeito com a minha forma física. Então fiz um desafio de 90 dias com o objetivo de baixar a massa gorda e mais uma vez a prova de que a genética não tem nada a ver. A diferença do resultado foram 11,7 kg a menos e 16% de massa gorda, passei para 6,9, e a diferença deste resultado não teve a ver com o treino, teve a ver com a parte da alimentação, da nutrição. Se eu não tivesse modificado os meus hábitos alimentares, por muito que eu treinasse, eu não ia ter o resultado que tive no vosso canto superior direito. Então, estou muito grato à ajuda da nutrição da Herbalife, graças a isso comecei a recuperar melhor entre treinos e muito mais importante. Obrigado, Herbalife. Parabéns, António, obrigada pela tua partilha. Eu ia pedir, se por acaso a pessoa que está na chamada, que está a fazer barulho de fundo, eu ia pedir que desligasse o seu micro porque está a perturbar a chamada de todos. Por favor. Eu para ter as pessoas a falar... Isabel, desliga, é melhor tu desligar o som de todos e voltas a ligar. Pois, é para voltar a ligar, não é? Então vou desligar. Pois não usa não, portanto, eu sugiro que sejam da vitamina. Pronto, já está melhor. Ok, então eu vou aproveitar agora também para partilhar um bocadinho do meu resultado. O meu resultado é mais um resultado de bem-estar. Eu uso a nutrição da Herbalife há 12 anos, nunca tive excesso de peso. O meu resultado mais visível é a nível da minha pele. Eu tinha uma pele muito seca, ruborizada, já tinha usado todo o tipo de marcas de farmácia e não conseguia equilibrar a minha pele. Então teve tudo a ver também com certeza com a parte interna, equilibrei muito a minha pele, tenho excelentes resultados a nível digestivo. Tenho neste momento um bebê com 19 meses e, portanto, durante toda a minha gravidez eu suplementei a Herbalife com Herbalife. A minha gravidez com os produtos da Herbalife. Tive uma gravidez fantástica depois dos 40 anos, uma gravidez espontânea. Tenho um bebê super saudável e estou muito grata também à nutrição da Herbalife porque faz toda a diferença no nosso bem-estar, na nossa energia. E agora quem ainda nunca experimentou é uma questão de experimentar. E uma possibilidade para o fazer, eu vou-vos agora falar aqui um bocadinho, antes de terminarmos esta parte da nossa chamada, é falar-vos do desafio de ano novo. Portanto, se há alguém aqui que está nesta chamada, que ainda não está no desafio, ou que se calhar até já ouviu falar, mas está um bocado na dúvida se há de entrar,
aproveita a oportunidade. Nós fazemos estes desafios precisamente para dar uma motivação extra aos nossos amigos, aos nossos clientes, para eles retomarem ou para eles iniciarem novos cuidados com o seu corpo. Temos um grupo de pessoas que também estão a fazer, já somos mais de, penso que 60 pessoas que estão no grupo. Tem apenas um valor simbólico de 5 euros por participante. Para que é que serve esse valor? Esse valor vai ser para reverter depois para os prémios finais, e os prémios finais vão ser atribuídos a uma pessoa individual e a um casal, e portanto 45% desse dinheiro angariado vai ser para o casal e 45% para a pessoa individual, e 10% de doação para a Casa Herbalife para a família. E não vai ser em dinheiro, portanto isto depois vai ser revertido em produtos Herbalife, nós não podemos atribuir dinheiro, mas pode ser muito interessante, porque isso ainda pode ajudar mais nos resultados. Portanto, uma pessoa que ganha o desafio ainda tem a oportunidade de ganhar mais produtos para ainda otimizar mais os resultados, ou se calhar para ter aquele produto que não estava a conseguir comprar e aqui, assim vai poder utilizá-lo à vontade depois a seguir. Tem aqui algumas regras básicas, que é colocar a primeira foto, tirar uma foto do primeiro dia com a capa do jornal e depois ao 30º dia. Essas fotos vão ficar em grupos fechados, portanto, só realmente se a pessoa autorizar é que essa foto se torna pública, e há sempre resultados muito bons neste desafio. Sugiro a todas as pessoas que estejam aqui e que ainda não participem para entrar no nosso desafio de ano novo, e de certeza que vão ficar melhores do que nunca. Pronto, esta primeira parte em relação à nutrição está terminada. As pessoas que estiveram na chamada, que estavam só com o intuito de saber sobre a nutrição, podem deixar a sala. De qualquer forma, se têm algum interesse, apesar de estarem a fazer a nutrição, mas querem saber como é que podem ter os vossos produtos com desconto, ou quem sabe até comer grátis, e se há alguém na chamada gostava de saber como é que pode ter um rendimento extra, nós vamos falar de uma forma também um bocadinho resumida dessas possibilidades e explicar um pouco melhor o que é Herbalife e como é que nós podemos ter estes benefícios. Então, há bocadinho dele um lamirezinho sobre Herbalife. Nós vamos falar aqui um bocadinho mais de alguns aspectos que podem ser importantes para quem quer analisar o quanto a empresa é saudável. Em termos de tendências, já falámos um bocadinho na palestra de nutrição, mas eu vou só dar, para além da questão da alimentação, do excesso de peso, da obesidade, nós enquadramos também num momento atual em que cada vez a população está mais envelhecida, ou seja, cada vez as pessoas também querem envelhecer com melhor qualidade e procuram soluções saudáveis para que isso possa acontecer. Por outro lado, se as pessoas estão, cada vez a população está a ficar mais envelhecida, também os custos com a saúde pública estão a aumentar, e não é só com as pessoas mais velhas. Nós tínhamos ainda há pouco aqui o exemplo da Marta, uma jovem, né, que ainda com menos de 40 anos já tinha muitos problemas, e é um custo, não é, para o Sistema Nacional de Saúde, e portanto nós temos soluções para evitar que isso efetivamente aconteça ou retardar que isso venha a acontecer. Depois também o empreendedorismo, cada vez mais jovens sabem que o trabalho começa a ser um bem raro nos dias que correm. Aliás, cada vez mais com a inteligência artificial, com uma série de coisas que estão a acontecer no mundo, há muitos postos de trabalho que vão ser eliminados, e há jovens que procuram efetivamente eles próprios criar o seu próprio emprego, procuram autoempregar-se, e Herbalife enquadra-se também nesta tendência. Em relação ao problema da obesidade, está relacionado com isto realmente outro tipo de situações. Só na Europa, como vocês podem ver, 60 milhões de pessoas têm diabetes, e prevê-se que este número venha a aumentar, e as doenças cardiovasculares são realmente a principal causa de morte. A empresa, a Herbalife, quase a fazer 40 anos agora em fevereiro, não é? Já a atingir uma boa maturidade. Está presente em mais de 90 mercados neste momento, não é? Presente em grande parte, né, do mundo ocidental, e não só, por todo o mundo, a Ásia, a África, por todos os 5 continentes. Tem milhões de clientes satisfeitos no mundo inteiro. Está cotada na Bolsa de Nova Iorque, portanto, se alguém tiver alguma dúvida e queira saber, né, do quanto é saudável, é só ver, porque as empresas que estão cotadas em Bolsa têm que ter a sua faturação transparente. Os dados existentes, os últimos dados, têm a ver com faturação líquida, que desde 2006 para 2018 teve um aumento crescente, como podem ver aqui na tela, e só na região aqui da Europa e África ela cresce há 38 trimestres consecutivos.
Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Em relação aqui aos cientistas, já vos falei, não é? Como eles efetivamente nos apoiam e têm tudo o de bom e de melhor para nós. Depois, em termos de conselheiros nutricionais, há pouco não referi, mas só aqui salientar que existem mais de 200 conselheiros pelo mundo todo da Herbalife, e nós temos a sorte aqui em Portugal de ter um médico, que é o Dr. Joaquim Machado Caetano, que é o conselheiro para Portugal, e em breve também vamos ter a oportunidade de estar com ele no início do mês de fevereiro. Ele vai dar formação para os membros da Herbalife. As parcerias são inúmeras pelo mundo inteiro, muitos atletas, muitas equipas, estão aqui alguns exemplos e, claro, o exemplo do Cristiano Ronaldo não podemos deixar de referir. Ele faz a nutrição da Herbalife há mais de 5 anos e faz mesmo, porque os contratos com os atletas, a Herbalife tem como condição que eles utilizem os produtos que estão acordados, e o Cristiano Ronaldo não é exceção, e portanto os resultados estão à vista. Para além destas parcerias, tem também a Herbalife Family Foundation. É uma obra que foi criada há vários anos por Mark Hughes, o fundador da Herbalife. O programa Casa Herbalife tem mais de 130 programas pelo mundo. Em Portugal temos a Ade Brava na Madeira, é uma parceria mais recente. Há mais anos a apoiar a obra do Frei Gil no Porto, portanto, e com isto estamos também a contribuir para o bem-estar de muitas crianças, muitas delas que não estão no seu ambiente familiar e que por alguma razão estão a ser apoiadas por estas casas. Em relação aos produtos, nós também já falámos, em relação a este desequilíbrio, ao fast food, só aqui para dar uma ideia que realmente isto da nutrição, há pouco não falei, mas para mim é incrível quando nós olhamos para isto, dados da Organização Mundial de Saúde, né? Se nós formos agora ao hospital, tem 100 pessoas que estão lá, 70 não estariam se estivessem realmente bem nutridas. Em relação aos produtos, acabei de vos referir aqui a importância do pequeno almoço ideal, e não só, mas é um dos conceitos que a Herbalife muito preconiza. A nossa refeição equilibrada é consumida por milhares de pessoas e no mundo inteiro, e em Portugal tem a cota de mercado, ou seja, 49% da cota de mercado pertence à Herbalife. Também muitos produtos galardoados pelo mundo inteiro, neste caso prémios em Inglaterra, para alguns dos produtos que eu vos estive a referir há pouco. E em termos de enquadramento, assim de uma forma muito resumida, é isto que temos, não é? Ora, se por um lado temos toda esta situação que é favorável no fundo àquilo que nós temos para oferecer às pessoas, alguma delas não pelos melhores motivos, mas é o facto, muitas vezes quando nós iniciamos a nutrição, e acho que isto acontece com muitas pessoas que estão aqui na chamada, nós vamos começando a consumir os produtos, começamos a ter os primeiros resultados e queremos continuar, e queremos também saber como é que podemos ter os produtos mais em conta, como eu vos falei há pouco. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos tornar membros. E quem é que se torna membro? A maioria das pessoas realmente que são consumidores, portanto, mais de 60% dos membros em Portugal são membros com desconto, são apenas pessoas que se registram como membros Herbalife para terem acesso aos produtos com mais facilidade, não é? Por outro lado, há pessoas que depois também o fazem e, ajudando 2 ou 3 pessoas da família, ou amigos, pronto, ou quem seja, conseguem consumir grátis. Depois também, em termos de rendimento extra, foi o meu caso. Eu, quando conheci a Herbalife, foi também nesta perspectiva, e quem sabe construir uma carreira. Há pessoas que veem aqui a perspectiva de carreira, também foi o que aconteceu comigo, e aí teremos depois outros eventos onde podem ter mais informação em relação a isso. Como é que me torno membro? Adquirindo o pacote de membro. O que é o pacote de membro? Estão a ver aqui esta pasta que está na tela, é esta pasta que tem um valor em Portugal de 60,13€, contém lá dentro uma embalagem de Fórmula 1 de 21 doses, bastante informação em relação à nutrição e não só, em relação à própria atividade, e vai nos ligar à companhia e dá-nos logo a vantagem de termos 25% de desconto e podermos chegar aos 50%. Portanto, uma pessoa ao ser membro tem automaticamente 25% de desconto e a possibilidade de chegar aos 50% de desconto. Podemos registrar outros membros, portanto, só um membro Herbalife pode registrar outros membros, em Portugal ou nos 90 países onde nós nos encontramos. Às vezes, se calhar, temos aquele amigo ou familiar que está com excesso de peso, que anda a comer mal, tantas pessoas estão imigradas,
para terem a vida que têm, muitas vezes a comida passa para segundo plano e aqui pode haver uma solução também interessante. E a possibilidade de rendimentos também por estes países. A Herbalife dá-nos este orgulho de podermos saber que temos uma coisa que é as garantias padrão ouro. E as garantias padrão ouro existem para proteger ao máximo o consumidor. Então, há várias garantias, nós aqui temos assim, de uma forma resumida, as mais importantes. Portanto, temos um baixo custo inicial, não é? Não é necessário nenhuma compra mínima nem máxima. Não há exigência de compras, portanto, muitas vezes as pessoas perguntam, então agora que sou membro e depois vou ter que comprar produtos todos os meses, ou vou ter assim, não tem obrigação nenhuma, fico descansada que ninguém vai ligar lá para casa, porque efetivamente cada pessoa é livre de comprar aquilo que bem entender. E ainda temos a garantia de reembolso do kit de membro em caso de desistência por 90 dias, portanto é com toda a segurança que a pessoa pode assinar e por acaso se arrepender, que eu acho que isso não é propriamente a coisa mais frequente, mas pode ter a certeza que pode cancelar no fundo este registro. Como é que funciona em termos de rendimentos? Basicamente a Herbalife é uma empresa de venda direta que opera em multinível, ou seja, não é apenas venda direta. Há empresas que são apenas empresas de venda direta. A Herbalife efetivamente faz venda direta, ou seja, o exemplo que nós temos aqui, né? Por exemplo, se eu me torno membro, eu vou comprar os produtos à casa-mãe, não é? Mandando vir lá para casa via online ou indiretamente, e posso revendê-los a partir do momento em que sou membro e vou ter um ganho com isso, de acordo com o meu desconto, não é? Quanto maior ele for, maiores ganhos eu vou ter. Mas, por sua vez, eu ao tornar-me membro, posso também indicar e trazer outros membros também à Herbalife e ajudá-los a fazer a nutrição e também ajudá-los e ensiná-los a fazer o mesmo com outras pessoas. E por isso a Herbalife vai-me dar compensações e isso são os rendimentos indiretos. Porquê? Porque sempre que essas pessoas vão à Herbalife comprar produtos para seu consumo ou para também revenderem aos seus clientes, todo esse volume que é movimentado pelos nossos membros na companhia, nós vamos receber rendimentos indiretos sob a forma de comissões, royalties e bónus. Portanto, são diferentes rendimentos que, consoante a fase em que nós estamos no negócio, nós vamos começar a usufruir. Em termos de aumento de desconto, como é que o desconto acontece? Acontece com a acumulação de pontos, porque todos os produtos da Herbalife valem pontos. Nós hoje não vamos ter essa chamada, temos aqui habitualmente à quarta-feira, mas na próxima quarta-feira vamos ter uma chamada que existe especificamente para explicar de uma forma mais detalhada como é que um membro que inicia hoje com 25% de desconto pode chegar até, por exemplo, ao final do mês a 50%, ou a 35% ou a 42%, consoante o ritmo que ele queira andar. Mas entre os 25% e os 50%, como podem ver aqui na tela, temos depois descontos intermédios de 35% e 42%. Depois, vamos aqui dar aqui este exemplo em termos de comissões, não é? Que a seguir à venda direta é a primeira forma de rendimentos indiretos. Então, um membro, vamos supor que esta menina aqui torna-se membro, não é? E ela vai adquirir 4 programas de pequeno almoço ideal, que ainda há pouco falámos aqui no pequeno almoço ideal, arredondando o custo, o preço de venda ao público, em Portugal são 130 € um programa de pequeno almoço. Uma vez que ela tem 25% de desconto, ela vai lucrar em cada programa 32,5 € e isto vai dar um lucro de 162,5 €, o que já é muito interessante porque com este dinheiro esta menina já pode pagar o programa dela, estão a ver? Então é assim que o nosso programa pode ficar grátis, partilhando também os resultados que estamos a ter de bem-estar com outras pessoas, nós podemos também depois ter o nosso programa grátis. Esta menina pode assinar e registar membros através dela, não é? Na sua linha descendente. Temos aqui o exemplo destas 3 pessoas, mas como eles têm o mesmo desconto, ainda não há diferencial e ela ainda não recebe comissões. Ela vai receber destas pessoas pontos, volume de linha descendente, e esse volume de linha descendente depois vai contribuir para o seu aumento de desconto. Portanto, é sempre bom, tem sempre alguma coisa de positivo. A Herbalife dá-nos sempre alguma coisa. Nesta fase ainda não tem comissões, mas já tem pontos, pronto. Agora, passando para a frente, não é? Há os outros descontos intermédios que vos falei, mas vamos exemplificar. Vamos imaginar que ela chega, entretanto, aos 50%,
E aqui, como podem ver com este exemplo, exatamente igual, fazendo o mesmo, vai receber o dobro. Por isso é que qualquer pessoa que conhece esta oportunidade, e falando agora aqui talvez mais um pouco em termos de quem possa ter interesse no rendimento extra, vê que tem aqui uma margem muito interessante, 50%, e a possibilidade de, com o mesmo trabalho ganhar o dobro, não é? Porque neste caso já não são só 162 euros, não é? Como vamos ganhar 65 euros em cada programa, já são 325 euros. E 325 euros ao final do mês faz muita diferença. Há pessoas que trabalham 5 horas por dia para ganharem este dinheiro, se calhar ou mais, né? Num part-time. Neste caso, quem tem 50% de desconto e que tenha membros, por exemplo, com 25% de desconto na sua linha descendente, pode ser primeira, segunda ou terceira linha, já vai receber comissões, isto é um supervisor, portanto é uma pessoa que chega à supervisora, já vai receber comissões sobre os seus membros, porque há um diferencial, neste caso de 25%. Com tudo aquilo que vai, portanto, se estas pessoas fizerem o mesmo que ela, né, cada uma delas também recomenda a 4 amigos o pequeno almoço equilibrado Herbalife, o lucro das comissões, que serão 18 programas, já vai dar, ou seja, já é superior às comissões do que o que a pessoa ganha na sua venda direta, e isto são 910 euros, é mais do que a média de rendimentos por pessoa que existe em Portugal, que eu acho que é de 800 euros, portanto. Pode ser uma forma interessante de alguém, se aqui estiver aqui alguém à procura de um plano B, pode estar aqui o plano B para começar a construir. A seguir, às comissões, o que é que nós temos? Os royalties. E porquê os royalties? Porque todos os membros que chegam a supervisores, deixa de haver diferencial, não é? Então aí que a Herbalife atribui a terceira forma de ganhos. Os royalties são vitalícios e hereditários, e este aspecto eu gosto sempre de referir às pessoas e pergunto se elas têm conhecimento que existe uma empresa chamada Herbalife que paga rendimentos às pessoas, ou seja, neste caso aos descendentes das pessoas que desenvolvem um negócio, neste caso significativo, que terá que ser em sua vida e que depois fica para os seus descendentes, pode ficar para filhos, para netos. Não há nenhum governo que faça isto, mas a Herbalife faz e já faz isto. A Herbalife já existe há 40 anos e já existem netos, né, a usufruir e filhos dos rendimentos de outros distribuidores que foram desenvolvendo e que já não estão cá. Então, os royalties são até ao terceiro nível. Então, um supervisor, não é, que ajuda outras pessoas, outros membros seus também a chegarem a supervisores, nos 3 primeiros níveis de supervisores que tenha na sua organização vai receber 5% de royalties de toda a produção dos seus supervisores. Ok? Depois, a seguir aos royalties, não é? Que isto é uma construção que se vai fazendo ao longo dos anos. A Herbalife diz assim, então, tu és supervisor, entretanto estás a fazer um excelente trabalho, continuas a crescer e a progredir na empresa, e porque através de ti, indiretamente através de ti, cada vez estão a chegar mais produtos ao mercado, nós vamos te recompensar com um bónus de 2%. Neste caso são pessoas que atingem uma equipa de prestígio também já na Herbalife, que é a equipe Get, e vão receber até onde tiverem pessoas. Neste caso não será só a terceiro nível, quando nós dizemos níveis, portanto, onde estão pessoas no fundo a desenvolver, a consumir os produtos, a fazer aquilo que estávamos a exemplificar ainda há pouco atrás. Depois no outro nível a seguir o bónus já vai a 4%, no nível de presidente já vai a 6%, e isto significa o quê? Que Herbalife e o modelo de compensação marketing multinível segue um princípio que é, eu prefiro receber 100%, 1% sobre 100 pessoas do que 100% sobre uma, ou seja, são pequenas percentagens sobre muitas pessoas que depois lá na frente vão dar, podem vir a dar, há a possibilidade de vir a dar um grande rendimento, que geralmente começa sempre com pequeno, mas depois vai crescendo, e há várias pessoas que são exemplo disso. A possibilidade de rendimentos é realmente interessante porque esta compensação, a Herbalife devolve à sua cadeia de distribuição mais de 70%, vejam só, dos seus, tanto da sua faturação, que depois é sobre esta forma, né? Está aqui detalhado no lucro das vendas e comissões, nos royalties, nos bónus de produção e no bónus anual, que é um outro bónus que a Herbalife paga aos distribuidores top da companhia, e essas pessoas chama-se o bónus Mark Hughes, há uma noite no ano,
em que distribui 1% da faturação. E como viram, como são bilhões, imaginem quanto é que não é 1% desta faturação anual que depois distribui aos seus distribuidores que mais no fundo trabalham, não é? E que têm melhores resultados. Então, aqui esta imagem é um pouco só para tentar ajudar a visualizar este progresso que nós podemos ter no nosso plano de marketing. Um plano de marketing que existe quase há 40 anos e, segundo soubemos há pouco tempo, inclusivamente está bastante blindado. Os acionistas não podem mexer no plano de marketing da Herbalife. E este plano de marketing da Herbalife, se for realmente seguido, de acordo com aquilo que são as orientações, nós podemos, a pouco e pouco, ir começando a ter um rendimento extra, como vocês podem ver a nível supervisor, dependendo, há supervisores que ganham 200 euros, há supervisores que ganham 500, 800, consoante o tempo, o esforço, né, o empenho que vão conseguindo ter na construção aqui da sua atividade, e depois, a partir aqui de equipa mundial, equipa GET, nomeadamente aqui nestes níveis mais acima, já começamos a ter outro tipo de rendimentos que podem ir para valores muito interessantes e que se vão construindo. Nós temos aqui nesta chamada alguns exemplos de pessoas e estas pessoas, para além desta chamada, também costumam estar em locais físicos. Geralmente as pessoas que mais destacam na Herbalife e que melhores resultados têm, elas estão fisicamente a ensinar outras pessoas também a construírem, a serem independentes. E eu gostava hoje de chamar aqui alguns colegas meus que também abraçaram esta oportunidade, de ouvir um bocadinho o testemunho deles, de saber há quanto tempo é que iniciaram, como é que estão a fazê-lo e qual foi o rendimento do mês passado, um pouco para comprovar isto que eu estava a dizer. E a perguntar ao Nuno Ferreira se ele está na chamada. Boa noite, Isabel, estou sim. Contar-vos aqui um pouquinho a minha caminhada. O meu nome é Nuno Ferreira, tenho 44 anos, resido na zona de Paço de Arcos e há 4 anos atrás fui provocado pelas redes sociais por um amigo a experimentar esta nutrição. A verdade é que em 6 meses eu elimino 11 kg e 22 cm de barriga. As pessoas à minha volta, os amigos, os familiares, eu como mediador de seguros, os meus clientes dessa área também perceberam que estava a perder peso e perguntaram-me o que eu estava a fazer. Eu fui provocando outras pessoas a fazer o mesmo, percebi que podia estar aqui um rendimento extra, interessei-me por essa parte, passei a querer estar presente e a aprender com quem mais sabe e o mês passado, mesmo em part-time, 1047 euros. Obrigado. Parabéns, Nuno, parabéns, excelente resultado. Obrigado. Do Nuno, está em part-time, não é? E agora ia pedir também ao Rui Abrantes, que também está em part-time e também tem um bom resultado para nos contar. Olá, boa noite a todos, o meu nome é Rui Abrantes, falo-vos de Oliveira do Hospital, muito também fruto do contacto que tive com os produtos e de ter ido a uma apresentação deste género, conhecer as vantagens de me tornar membro, porque eu poderia comprar os produtos com desconto, então fui ver essa apresentação, só que na apresentação vi que poderia estar aqui uma possibilidade de ter um rendimento extra, ajudando outras pessoas a ter os resultados que eu já estava a ter. Então, em part-time, decidi começar a frequentar o sistema de formação, a aprender com os melhores, com a Isabel e com o António, com pessoas que já estavam há mais tempo, muito disponíveis para nos ensinar, e assim foi. No primeiro mês em part-time, conseguimos ter um rendimento extra de 123 euros, o que já deu para pagar os produtos que nós consumíamos cá em casa, e no último mês, ainda em part-time, que eu sou gestor de tráfego numa empresa de transportes, consegui ter um rendimento de 1.166,48 euros. Muito bom, excelente. Obrigada. Obrigada, Rui. E o António, sim, estás, estou-te a ver. Desculpa lá, desculpa. Oi, consegues-me? Espera aí, desculpa lá. É só ligar a câmara, está perfeito. Boa noite. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, António Mendes aqui do Porto. Faço nutrição há 12 anos, o meu resultado já partilhei há bocado, mas os resultados com o negócio foi um STS, uma formação de 2 dias, perceber como é que podia desenvolver a atividade da Herbalife, e é isso que tenho feito dos últimos quase 4 anos, de forma cada vez mais profissional, embora ainda em part-time, mas graças a isso, o último mês foram 1.194,34 euros. Estou muito grato à Herbalife. Obrigado. Obrigada, António, parabéns. Agora,
em termos de... Agora ia pedir a alguém também aqui que esteja em full time, à Tânia. Tânia, estás a ouvir? Olá Isabel, tudo bem? Boa noite a todos. O meu nome é Tânia Coelho, eu estou-vos a falar de Elvas. Eu faço a nutrição já há 3 anos e comecei por uma questão de bem-estar, sendo que depois utilizei a nutrição para recuperar a forma física depois de uma segunda gravidez e perdi cerca de 20 quilos e cerca de 20 centímetros na zona abdominal, o que foi incrível. Sinto-me com muita energia, o que é fantástico, e como sou fã da nutrição, decidi há 1 ano e meio, já um bocadinho mais, já quase 2, meu Deus, em abril, dedicar-me, não a full time, porque eu na altura ainda estava com os meus filhotes em casa, comecei a part-time, agora sim a full time, decidi ajudar mais pessoas. Eu não me identificava com o que fazia anteriormente, eu trabalhava em contabilidade e então de formação em formação, aprendendo cada vez mais e realmente adoro o que faço. O ano 2019 foi incrível e mês de dezembro, nos últimos meses, o rendimento tem sido cerca de 1.300 euros e eu por isso estou muito grata à Herbalife. Obrigada, Tânia, parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer. Eu vou também aproveitar para dar um bocadinho também de contar a minha história. Eu conheci a Herbalife não foi através dos produtos, foi mesmo porque eu estava à procura de uma perspectiva, eu procurava, eu há 2 anos estava à procura realmente de uma atividade por conta própria, não estava satisfeita com a perspectiva de futuro, venho da área social, a minha formação é Sociologia, e apesar de gostar daquilo que fazia, estava insatisfeita. E nessa altura um amigo, um colega de trabalho, falou-me da Herbalife. E eu na altura fui a um seminário onde realmente fiquei impressionada com o que é que podia acontecer, vi que era um sistema de ganho-ganho, que era justo, que tínhamos o produto de alta qualidade, então durante alguns anos filo em part-time, há 5 anos decidi despedir-me e queria só aqui salientar que no último ano, mais até quase do último ano, um pouco ali com a Tânia, eu dediquei-me a tempo inteiro ao meu filho, tive essa possibilidade com a Herbalife de poder fazer essa escolha, ter essa liberdade, portanto também pode ser liberdade, e ele teve comigo quase até aos 18 meses, só agora é que foi para a creche mais recentemente. Para além disso temos tido também muitas recompensas a nível de férias, formações, amigos, temos aqui uma equipa espetacular com quem trabalhamos todos juntos e tendo em conta o que é hoje em dia o quadro do trabalho atual, não podíamos estar em melhor ambiente, é isso que eu considero, e a média de rendimentos deste ano foi de 1.800 euros. E agora eu gostava de saber se o Nuno Domingos está na chamada, e se pode também partilhar o resultado dele. Isabel, estou eu, Adora, mas eu não tenho câmara, a minha câmara não funciona. Mas tens uma voz bonita, conta lá. Então, boa noite a todos, sou a Dora Mota, faço um negócio em casal com o Nuno Domingos. Nós já estamos na Herbalife há 7 anos, começámos a Herbalife, estávamos à procura de um negócio também, de um franchising, mas todos requeriam muito investimento e o retorno seria demorado. Num jantar de final de época, o Nuno conheceu um colega de futebol no qual lhe apresentou esta oportunidade. Tivemos uma apresentação parecida com esta que a Isabel está a fazer neste momento. Ficámos logo muito animados com a perspectiva de futuro, com aquilo que poderíamos usufruir e dar à nossa família também. Tem sido uns anos fantásticos. Este último ano foi o melhor ano de sempre, desde que entramos na Herbalife. Já realizámos alguns sonhos, gostaríamos de fazer um cruzeiro, já fizemos 2, conhecemos pessoas fantásticas, já ganhámos muitos mimos por trabalharmos, ganhámos muitos mimos e este ano a média de rendimentos tem sido sempre acima dos 3.000 euros. Excelente, parabéns Dora e Nuno. Luís Rodrigues, estás na chamada? Luís? Parece que não. Eu gostava por acaso de ouvir o Luís, que é ali da zona da Beira Alta. Então, e o Joel Rodrigues, estás na chamada, Joel? Olá Isabel, sim. Boa noite a todos, o meu nome é Joel Rodrigues, vivo em Coimbra. Entrei na Herbalife há 5 anos, fez agora em dezembro. Inicialmente era para equilibrar as contas lá de casa e com a perspectiva de ajudar os meus pais no futuro.
Nos primeiros 8 meses, a Patrícia, que trabalhava com crianças, é animadora socioeducativa, ficou sem trabalho, e como nós já ganhámos mais de 800 euros, já não houve a necessidade dela estar à procura de um novo trabalho. Eu trabalhei na indústria farmacêutica até agosto do ano passado, em paralelo com a Herbalife. Com os produtos aumentei 7 kg de massa muscular, a Patrícia perdeu 27 cm de volume e 10 kg de peso, exatamente. Hoje ambos trabalhamos a partir de casa, através de um telemóvel, através de um computador, temos vindo a realizar ações. Tínhamos como objetivo um dia podermos viajar e num cruzeiro, uma vez que eu tinha estado na Marinha de Guerra Portuguesa. Já pela segunda vez, pelo segundo ano, tivemos um cruzeiro e fruto do trabalho que nós tivemos no ano passado, foi o nosso melhor ano de sempre. A Herbalife decidiu oferecer-nos, da mesma forma que o faz aos tops a nível nacional, umas férias totalmente pagas na Tailândia. Então estamos muito animados por este ano temos que nos preocupar em férias. No ano passado e há 2 anos também já tínhamos estado num cruzeiro, não tivemos esse problema, temos que dedicar tempo à procura de locais para irmos viajar, e aquilo que foi 123 euros no primeiro mês, a ajudar algumas pessoas, e com a consistência que temos vindo a ter nos últimos 5 anos, conseguimos algo que era impensável, de onde nós vimos, das pessoas que nós éramos, que foi uma média superior mensal a 4.700 euros no ano 2019. Obrigada Joel, e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão a fazer. E pronto, e agora para quem eventualmente esteja aqui pela primeira vez, qual é que poderá ser o próximo passo? Se ainda não toma os produtos, se não conhece, se ainda está com algumas dúvidas, se quiser, não tem que se tornar membro já, não é nada aqui obrigatório. Pode começar, por exemplo, pelo pacote de experiência, ou pode começar pelo um programa de pequeno almoço e inicia a sua experiência com os produtos, e depois então posteriormente pode se tornar membro, se assim o entender. Se neste momento já está a usar a nutrição, ou se mesmo não estando, achou que era uma boa opção tornar-se membro, deve falar com a pessoa que o convidou e pedir o seu kit de membro para fazer o seu registro, para começar a ter acesso realmente ao seu desconto e ter acesso a mais produtos e eventualmente melhorar aqui e otimizar o seu consumo. Para além desta possibilidade, podemos fazer o que vos sugeri e em simultâneo, ou ainda não fazer nada disso, e optar por ir ainda em primeiro lugar ao próximo evento. E nós vamos ter já este fim de semana e depois no outro a seguir outro evento da Herbalife. Então estes eventos, que são os STS, o Seminário de Treino para o Sucesso, são eventos onde nós podemos saber muito mais sobre a Herbalife do que efetivamente nós aqui procuramos dar uma pequena ideia, uma breve ideia, mas são eventos de fim de semana onde vamos poder tirar todas as informações, muito mais informações sobre a nutrição, sobre o plano de marketing e conhecer as pessoas que efetivamente estão a fazer acontecer as coisas em Portugal. Este fim de semana nós vamos ter um grande privilégio de ter aqui em Lisboa um STS em que os convidados especiais são os nossos queridos presidentes da Upline, que é o Nelson e a Rita, que acabaram mesmo há pouco tempo de chegar esta equipa de presidente, que estão há 15 anos na Herbalife, têm feito um trabalho incrível e realmente no seu negócio, com as suas organizações, e eles vão estar lá a passar toda a experiência destes anos que eles têm, e quem quiser efetivamente ou saber mais um pouco sobre a Herbalife ou efetivamente saber como é que pode mudar de vida neste ano 2020 e fazer acontecer coisas diferentes na sua vida, tem aqui esta oportunidade. Depois logo a seguir, no fim de semana seguinte, nós vamos estar também aqui, que geralmente estamos também aqui no STS da Vieira, onde temos aqui a maior parte aqui do grupo da equipa Maravilha, vamos ter o STS também de janeiro da Vieira, onde vai estar como convidado o Ernesto Ruiz, que é um membro da equipa Milionário 7.5 de Espanha, aqui da nossa vizinha Espanha, que é o país que tem maior crescimento. Portugal também está muito bem, mas é a Espanha também com grande crescimento a nível também da Europa. Também eles a partilharem a sua experiência. Para além da parte da formação, temos a festa, temos o convívio, temos muitos motivos para, se assim o entendermos, optarmos por passar um fim de semana diferente. Falem com a pessoa que vos convidou para
para que elas possa indicar em relação a valores, em relação a como é que podem ter, por exemplo, o alojamento, e eu sugiro que se vem aqui interesse em vir assistir aqui aos nossos seminários ou a um destes seminários, falem o quanto antes, porque os lugares são limitados e realmente estamos já a aproximar, por exemplo, do próximo e é importante tratar das reservas. Depois, sim, é verdade, só estamos a começar, ainda está muito por acontecer. Nós também falamos um pouco sempre aqui do que é que vamos ter aqui mais para o final deste ano 2020, mas que já estamos a preparar agora, será a Extravaganza de Estocolmo, será um grande evento que é feito a nível da Europa, que este ano, como a Herbalife está a comemorar os seus 40 anos de existência, está aberto a todos os membros, portanto, uma pessoa que esteja hoje aqui na chamada e que decida tornar-se membro também pode decidir ir à Extravaganza de Estocolmo ainda este ano, e nesta Extravaganza estão muitas pessoas, vão estar mais de 25 mil pessoas, muitas delas com histórias incríveis em que fizeram realmente uma grande mudança na sua vida, mudando a vida das pessoas com a nutrição e também a nível financeiro. Pronto, esta é a nossa missão, tornar o mundo mais saudável e mais feliz. Por mim é tudo, agradeço a vossa presença e encontramos com certeza em breve. No meu caso eu vou estar também agora aqui no Seminário de Lisboa e depois em Leiria, e um resto de uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Isabel. Isabel. Beijinhos. Boa noite. Boa noite, Isabel. Obrigada. Obrigado, Isabel. Muito obrigado, boa noite.